gente é de graça, que a gente só fala do amor, perdão, misericórdia. Só as maravilhas, as bênçãos, perdão. Nada de pedir dinheiro a ninguém aqui, viu? Vamos meditar. Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Vá buscar o jumentinho. Os discípulos foram. Quando chegou, os discípulos estavam desamarrando o jumentinho, um homem viu. Ei, que negócio é esse que vocês estão fazendo com o jumentinho? Os discípulos disseram, não, é o Senhor que precisa. Não é, pode levar. E aquele jumentinho, ele acompanhou os discípulos. Quando os discípulos chegou, Jesus Cristo montou em cima. Jesus entra em Jerusalém com o poder, maravilha. Todos botavam palmeiras, vestes no chão. Jesus em cima do jumentinho entrou em Jerusalém pelos portões e todos diziam, Hosana, Hosana é aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele entrou com tanto poder, todos em Jerusalém ficou cheio do Espírito Santo. Um dos escribas mandou, Jesus, Senhor, manda o povo se calar. Jesus olhou para ele e disse, se ele se calar, as pedras vão clamar no lugar deles. Oh, e todos ficaram debaixo das bênçãos do Senhor Jesus. E Jesus entra com ousadia. Ninguém podia nem tocar, porque todos estavam cheios do Espírito Santo. Jesus vai no templo. Jesus, quando entra no templo, vê aquela arrumação daquele povo vendendo pombo, vaca, ovelha. E Jesus começa a jogar as mesas no chão. Jesus começa a desfazer toda a obra dos malfeitores, ladrões, que estavam na casa do Pai. Os escribas ficaram maravilhados. E Jesus disse, a casa de meu Pai é casa de oração, e vós fizeram a casa de meu Pai couve de ladrão. Jesus desfez toda a obra de ladrões, porque Jesus, ele veio para desfazer toda a obra do mal, toda a obra. Jesus ficou diante de Pilato. Pilato contemplou Jesus, ele não tem nenhuma culpa, e o povo crucifica ele, crucifica Jesus, que o sangue do Senhor Jesus caia sobre nós, sobre nossos filhos. Pilatos, eu não encontro nenhuma condenação, era o dia do tabernáculo, festa por asno. Então Pilatos mandou chamar Barrabás, o povo, solta Barrabás, crucifica Jesus. Jesus ficou calado como ovelha muda, nem abriu sua boca. O povo solta Barrabás. Pilato, obedecendo o povo, mandou soltar Barrabás, um ladrão, um criminoso, um bandido. E Jesus ficou no lugar daquele bandido, daquele ladrão. Jesus, ele não tinha, era puro. Mas Jesus ficou no lugar do ladrão, Barrabás. Foi açoitado, derramou seu sangue, ficou calado como ovelha muda. Quem era para levar os açoites era Barrabás. Mas Jesus ficou no lugar daquele ladrão, Barrabás, viu? Foi apanhado, foi cuspido, derramando seu sangue. Por amor, toda a raça humana, de geração em geração, coloca uma coroa de espinho na cabeça de um Deus maravilhoso. E ele
ficou calado como uma ovelha muda. Pelos ferimentos de Jesus nós fomos sarados. Jesus vai, carrega a cruz de Jerusalém até o Calvário. Pregaram Jesus, um dos malfeitores, um dos ladrões. Salva a ti, se tu és o Filho de Deus, salva a nós, que nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. Um do malfeitor, um dos ladrões, olhou para Jesus, Jesus derramando seu sangue carmesim. Jesus ficou calado como ovelha muda, nem abriu sua boca. Oh, amor verdadeiro. Um dos malfeitores disse: homem, cala a boca, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse que está no meio, nada ele fez. E ele vai e clama: Senhor, lembra de mim, traz no teu reino. Jesus vai e perdoa aquele outro ladrão. Viu? Jesus, ele quer perdoar todo aquele que quer vir a ele. O pai olhou: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazes, Pai. Recebe o meu espírito, Pai. Ali Jesus baixou a cabeça, o véu se rasgou de alto a baixo. Jesus dessa sepultura, ao domingo Jesus Cristo ressuscita com poder e glória. Jesus passou 40 dias na terra. Jesus andou com os discípulos. Jesus andou no caminho de Emaús com o seu discípulo. O seu discípulo viram Jesus, mas os corações deles pulavam de alegria. Jesus foi onde estavam os discípulos. O que é que tem para comer? Aleluia, Jesus! Os discípulos: Senhor, tem favo de mel e peixe assado atrás. Jesus comeu. Isso aqui é um Deus que é poderoso, Jesus. Jesus ficou maravilhado. Os discípulos glorificavam, mas teve um, Tomé, não acreditou. Tomé queria tocar na chaga. Eu só acredito se eu pegar na mão do Senhor. Aleluia, Jesus! E Jesus, ele foi. Tomé, quando viu Jesus: Senhor, coloquei tua mão nos cravos. Ele colocou. Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Tu crê porque tu tocou. Mas bem-aventurado é aqueles que crê em mim, que ainda vai crer. Todo aquele que tocar em Jesus, nas vestes de Jesus, vai crer. Jesus sobe ao céu. Os discípulos ficaram maravilhados. 2 anjos disse: este Jesus que está subindo ao céu, ele há de vir. Por que vós ficais assim olhando para cima? Ele ainda vem buscar uma igreja. E quando Jesus vem buscar a igreja, ele vem como um ladrão. É de repente. Viu? É de repente, vem como um ladrão para levar a sua igreja amada, que ele derramou seu sangue carnesim para purificar a igreja. A sua igreja que ele ama e cuida. E tudo é para a glória do Senhor Jesus, viu? Amém.